Sabe aquela história de que planejamento estratégico é coisa de empresa gigante, de multinacional? Pois é. Vamos ver hoje que, na verdade, para pequena e média empresa aqui no Brasil, isso não tem nada de luxo. É, na real, um manual de sobrevivência. E a gente vai entender direitinho o porquê. Pra gente ter uma ideia do tamanho do desafio, olha só esse número. Dados do Sebrae, junto com o IBGE, pintam um quadro bem duro. Mais de 60% das PMEs no Brasil simplesmente não sobrevivem aos primeiros 5 anos. É um número assustador, um verdadeiro sinal de alerta para qualquer pessoa que decide empreender. E aí fica a pergunta, né? Por que isso acontece? O que leva tantos negócios, muitas vezes com ideias geniais, com gente super dedicada, a fechar as portas tão cedo? É isso que a gente vai investigar. Vamos fundo nas causas, mas, o que é mais importante, vamos falar sobre soluções. Soluções práticas para virar esse jogo. Então, por que as empresas quebram? Bom, muitas vezes a gente pensa que o problema está no produto, na concorrência, mas a raiz do problema, na maioria das vezes, está na mentalidade. É o que podemos chamar de cultura do imediatismo. Sabe aquela gestão tipo bombeiro, que passa o dia inteiro apagando um incêndio atrás do outro, mas nunca para pensar em construir uma estrutura que evite o próximo fogo? E essa cultura do imediatismo tem muito a ver com 2 perfis de empreendedor que a gente vê demais no Brasil. De um lado, tem aquele que empreende por necessidade. É a pessoa que abriu um negócio porque era a única opção de renda. Sabe, a gestão ali é muito na intuição, o foco total é no caixa do dia para pagar as contas. Do outro lado, tem quem empreende por oportunidade, que já começa com um plano. O grande perigo está no primeiro modelo, o da gestão puramente reativa. Aquela que espera o problema estourar para depois correr atrás da solução. Essa correria do dia a dia acaba criando um fenômeno muito comum, a famosa eu-keep. Já ouviu falar? É quando o dono ou a dona do negócio é a empresa inteira. A pessoa compra, vende, entrega, vai no banco, tudo passa por ela. E aí, o que acontece? A própria pessoa vira o gargalo do crescimento. O negócio simplesmente não consegue crescer mais do que a capacidade daquela única pessoa de trabalhar. Ok, então, o diagnóstico está bem claro, né? A cultura do imediatismo, a eu-keep. Mas como sair disso? Bom, o primeiríssimo passo é construir um alicerce, uma base sólida. Isso significa definir de um jeito formal qual é o DNA da empresa. Pensa nisso como a bússola do negócio, sabe? Aquele norte que vai guiar todas as decisões. E esse tal de DNA se sustenta em 3 pilares: missão, visão e valores. Mas olha, o ponto-chave aqui é que isso não é só para fazer um quadro bonito e pendurar na parede, viu? De jeito nenhum. A missão diz o que a empresa faz hoje, qual problema ela resolve. Isso ajuda a manter o foco. A visão, bom, a visão é o grande sonho, é aonde a empresa quer chegar daqui a 3, 5 anos. E os valores são as regras do jogo, são inegociáveis, é o jeito que todo mundo ali dentro deve se comportar. Beleza? Com a identidade definida, o DNA claro, aí sim a gente pode partir para as ferramentas. E pode respirar aliviado. Ninguém aqui vai falar de metodologias super complexas que precisam de um batalhão de consultores. A ideia é mostrar ferramentas poderosas, mas simplificadas para a realidade da PME, para quem tem que contar cada minuto e cada centavo. A primeira delas é uma versão turbinada daquela análise SWOT que muita gente conhece. É a chamada SWOT cruzada. A grande virada de chave aqui é a seguinte: não basta só fazer uma lista de pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças. A mágica acontece de verdade quando a gente cruza essas coisas. É quando combinamos um ponto forte com uma oportunidade que nasce uma estratégia de verdade. Vamos ver um exemplo prático para ficar bem claro. Imagina que uma força da empresa é a agilidade. E lá fora, no mercado, tem a oportunidade do crescimento do e-commerce. O que a gente faz? Cruza os dois, e daí sai uma estratégia. Vamos lançar nossa loja virtual o mais rápido possível. Agora um outro cenário. Uma fraqueza é ter pouco capital e a ameaça é um concorrente enorme. Qual a estratégia de sobrevivência? Talvez seja focar num nicho bem específico, um cantinho onde esse gigante não tem interesse em brigar. Outra coisa que faz toda a diferença é entender a distinção entre KPIs e OKRs. Parece sopa de letrinhas, mas a analogia do carro resolve tudo. Pensa assim, os KPIs são o painel do carro. Eles mostram a velocidade, quanto tem de gasolina, a temperatura do motor, ou seja, eles medem a saúde da operação agora. Já os OKRs, os OKRs são um endereço que foi colocado lá no GPS. É o destino, o lugar ambicioso aonde se quer chegar. Um negócio precisa dos dois, certo?
precisa do painel para não quebrar no meio do caminho e do GPS para saber para onde está indo. Certo, mas agora vem a parte que sinceramente separa o joio do trigo, a execução. Porque vamos combinar, o que mais tem por aí é plano de gaveta, né? O cemitério das empresas está lotado de planejamentos incríveis que nunca viram a luz do dia. Então a pergunta de $1 milhão é: como tirar o plano do papel e transformar em ação de verdade? A resposta pode estar numa ferramenta que é genial de tão simples, o tal do 5W2H. Para cada objetivo, a gente responde 7 perguntinhas básicas. O que vai ser feito? Por quê? Quem é o responsável? Quando? Como? E, claro, quanto vai custar? Parece bobo, mas isso aqui acaba com qualquer ambiguidade. Fica claro quem tem que fazer o quê. Acaba com aquela história de sair da reunião e todo mundo pensar, depois a gente vê isso aí. Agora, um alerta importantíssimo. Nenhuma estratégia, por mais genial que seja, sobrevive sem oxigênio. E no mundo da pequena e média empresa, o oxigênio tem um nome: fluxo de caixa. Ponto. Os números não mentem. Quase 40% das empresas que fecham por problemas de gestão financeira. Então, cada passo do planejamento tem que estar 100% conectado com a grana que entra e que sai da empresa. No fim das contas, tudo que a gente falou aqui converge para um ponto central: uma mudança de chave na cabeça de quem comanda o negócio. É a jornada para deixar de ser apenas o principal funcionário da própria empresa, aquele bombeiro que apaga incêndio o dia todo, e passar a ser o estrategista-chefe, o arquiteto, a pessoa que está desenhando o prédio e não só assentando o tijolo. E essa ideia resume tudo de forma perfeita. A grande diferença entre a empresa que vai comemorar o aniversário de 10 anos e aquela que infelizmente não passa do segundo é justamente essa: a capacidade de olhar para frente, de enxergar além do boleto que vence amanhã. É ter disciplina de construir o futuro, mesmo com a pressão toda do presente. E para a gente fechar, fica essa provocação para pensar: o empreendedor é dono do negócio ou é o negócio que é dono dele? Porque, no fundo, é para isso que serve um planejamento estratégico. É a ferramenta que permite que quem empreende pegue as rédeas, que assuma o volante de verdade. É o que transforma a relação de hoje na segurança e na liberdade do amanhã.